delas, é isso que a gente vai conseguir, que você tenha noção de como planejar uma viagem para qualquer lugar do mundo. Se você não me conhece, meu nome é Diana Carvalho, eu sou CEO da Mundo 4E Viagens, compartilho conteúdo aqui na internet há mais de 15 anos e venho viajando por todo o mundo há mais de 30 anos. E aí você pode se perguntar, por que eu compartilho conteúdo gratuitamente pela internet há tantos anos? Porque essa é uma forma de retribuir, de dar de volta para o mundo tudo aquilo que esse mundo fantástico das viagens trouxe para a minha vida. Tanto para a minha vida pessoal, quanto para a minha vida profissional. Muitos dos meus melhores amigos eu conheci viajando, o meu marido eu conheci numa viagem. Então dá para perceber o impacto que as viagens tiveram na minha vida praticamente ao longo de toda ela. Mas vamos lá, chega de conversa que o nosso negócio é aprender a viajar, desmistificar que viajar é uma coisa complicada e o que eu quero mesmo é ensinar para vocês como planejar uma viagem para qualquer lugar do mundo. Bom, como você já deve ter percebido pelo sotaque, eu sou mineira, filha, sobrinha, neta, bisneta de mineiros, contadores de histórias, contadores de causos, né? E eu adoro contar histórias. E para mim, a melhor forma de ensinar é fazendo analogias e contando histórias. Exatamente por esse motivo que eu quero contar uma história para vocês de uma moça chamada Rita. Rita, ela tem 28 anos, ela é solteira, é advogada e é uma mulher completamente apaixonada por viagens, por viajar, embora ela não tenha tido a oportunidade de fazer muitas viagens ao longo da vida dela. Apesar de ter toda essa paixão por viajar, a Rita ela não sabe muito bem como que esse universo funciona. Afinal de contas, ela teve poucas oportunidades de realizar viagens aí na sua vida. Quando ela tinha 17 anos, ela fez a sua primeira viagem. Foi uma viagem para a Bahia, para Porto Seguro, um presente dos pais. Sabe essas viagens de formatura que a turma ganha? E o que a Rita lembra, que os pais dela falavam sempre, é que essa viagem tinha sido uma viagem muito cara, que eles ficaram aí um tempão, vários meses pagando por ela. Inclusive, muitos colegas não puderam ir, né? Rita foi uma das privilegiadas. O pai e a mãe, eles sempre falavam, olha, você aproveita bastante porque sei lá quando você vai ter outra oportunidade de fazer uma viagem como essa. Alguns anos depois, quando ela já estava se formando na faculdade de Direito, ela fez um cruzeiro de formatura com as amigas, né? Mais uma vez uma viagem de formatura e pelo que ela lembra, dessa vez ela que pagou praticamente toda a viagem, né? Os pais ajudaram, mas a maior parte foi paga por ela. Ela lembra que também foi uma viagem muito cara. Tinha os custos da passagem aérea, do cruzeiro, que foi nas férias de janeiro. Então ela ficou com isso na cabeça que realmente foi uma viagem muito cara. Passado mais um tempinho, há uns 3 anos, ela teve a oportunidade de fazer uma viagem para Fortaleza com um namorado. Foi uma viagem no Réveillon. Mais uma vez ela se lembra que não foi uma viagem barata. E por fim, a última oportunidade que ela teve, antes um pouquinho do início da pandemia, foi de fazer uma viagem para a Argentina. Ela realizou o sonho dela de fazer a primeira viagem internacional para Buenos Aires. Ela achou incrível, foi realmente a realização do sonho, mas pelo histórico de todas as viagens que ela fez, a impressão que ela tinha realmente é que eram viagens caras, que viajar sempre é muito caro dessa forma, e assim ela ficou com esse pensamento, né? Que todas as viagens que ela viesse a fazer funcionariam mais ou menos do mesmo jeito. Bom, com o início da pandemia, né? Todo mundo aí trabalhando de casa, muitas vezes até sem trabalhar, trabalhando menos, as pessoas de quarentena, né? A Rita começou a pensar, a refletir a respeito dessas questões de viagem. Ela percebeu que o mundo viveria aí uma fase importante com as pessoas isoladas, as fronteiras dos países fechadas, sem poder viajar. E daí ela pensou, nossa, eu acho que pode ser uma boa oportunidade de eu aprender um pouquinho mais sobre esse universo.
ela começou a consumir conteúdo pela internet, né? Rita é uma moça que gosta muito do Instagram e um belo dia, né, passando aí pelos perfis que falam sobre viagens, ela conheceu o perfil de uma moça no Instagram chamada Diana. E daí ela começou a acompanhar esse perfil e ela se identificou muito com a Diana e com o conteúdo. E assim ela começou a participar ativamente, fazia pergunta nas caixinhas, mandava mensagens por direct. A Diana sempre respondia todas as mensagens da Rita. E aí, quando ela se deu por si, já estavam até amigas, né? Sempre trocando aí mensagens e ela começou a aprender bastante coisa com a Diana. Passou um tempinho, a Diana iria até São Paulo, né? Não sei se eu contei para vocês, a Rita mora em São Paulo. E elas combinaram de se encontrar para almoçar, depois tomar um café e conversarem sobre o assunto preferido das duas, que é viajar. Bom, daí elas chegaram no restaurante, fizeram um pedido, enquanto a comida não vinha, né? Elas começaram, entraram num papo bacana as duas. E eu lembro que a Rita comentou assim com a Diana: Diana, eu acho que viajar é tão caro, eu fico lembrando de todas as experiências que eu tive, de todas as poucas viagens que eu já fiz, né? A primeira na minha adolescência lá para Bahia, depois o cruzeiro, a viagem para Fortaleza e finalmente para Buenos Aires. Tudo muito caro, tudo muito difícil, tudo muito complicado. E eu acho que isso é uma pena, né, que aconteça dessa forma, porque acho que viajar tá entre as melhores coisas da vida. Daí a Diana virou para ela e falou assim: olha, quando você fez essas viagens, né, que você deixou aí nas mãos de profissionais, os seus pais e depois você, que você não tomou conta disso você mesma com as próprias mãos. Você sempre aí entrou em programas que já estavam prontos, né? Essas viagens dessa forma, elas são organizadas para um perfil de viajante padrão e muitas vezes ela tem incluídas aí nessas viagens muitas coisas, muitos itens que muitas vezes nem fazem muito sentido para você. A coisa não fica assim à sua cara, você já chega e já encontra uma viagem completamente pronta, né? E na verdade, talvez o que você não saiba é que as viagens elas não precisam ser feitas, elas não precisam ser realizadas dessa forma, né? Quando a gente vai viajar, a gente pode estabelecer aí perfis de viagens que vão determinar os perfis de viajantes. Diana, a Rita, né, ficou olhando assim: nossa, mas será que você me dá um exemplo? Eu acho que eu tô pegando, mas eu queria entender um pouquinho melhor. Daí a Diana falou assim: nossa, claro, com certeza. Veja bem, existe um perfil de viajante que se chama low cost, que a tradução do inglês é baixo custo. Para esse viajante, o que importa é viajar. Ele não importa se vai ser de avião, de carona, de ônibus, com um voo, saindo de madrugada, fazendo várias escalas, se hospedando num hostel, num albergue, dividindo o quarto com outras pessoas. O que importa é viver essa oportunidade. E para viajar dessa forma é muito, muito, muito barato. As pessoas que de repente não têm ideia de que é possível viajar nesse estilo. Mas você não precisa encontrar e achar uma viagem, um pacote todo pronto, com vários serviços que vão custar um preço que de repente para você é mais caro pagar, que você não pode pagar, né? Não precisa ser dessa forma. Daí a Rita falou: nossa, eu nunca tinha parado para pensar a respeito disso. Então quer dizer que tem uma forma de viajar assim, pagando muito barato? A Diana continuou: exatamente, tem sim. Mas a Rita falou: nossa, mas eu acho que desse jeito, talvez quando eu era mais jovem, no início da faculdade, podia até ser. Mas agora, eu não sei, eu acho que eu preferia ter um pouquinho mais de conforto. Bom, as duas seguiram firmes nesse papo tão envolvente de viagem, né? A Rita entendeu bem essa questão aí dos perfis, que era totalmente possível ela viajar, que as viagens aconteçam aí de formas diferentes, né? Ela achou isso o máximo. E, para finalizar, a Diana entrou com a seguinte informação:
Ô Rita, seguinte, sabe que o que é o mais legal disso dos perfis dos viajantes é que você não precisa ter um perfil único para todas as viagens. De repente, numa determinada viagem que você quer descansar, que é mais importante, um hotel mais bacana, que você vai viajar com seu namorado, por exemplo, você viaja aí no perfil 3 ou 4, faz uma viagem incrível, né? Com mais conforto aí para relaxar. Mas numa outra oportunidade que você vai viajar com 3, 4 amigas para conhecer várias cidades na Europa, por exemplo, vocês resolvem que vão fazer um mochilão, vocês podem facilmente viajar aí no perfil 1 ou 2 e economizar muito e fazer uma viagem incrível. A Rita, a cada informação que ela ia recebendo da Diana, ela ficava assim, boquiaberta com a simplicidade e como ela nunca tinha parado para pensar nessas questões, né? Que viajar poderia ser muito mais simples, que poderia custar muito menos, ser muito mais barato e que você poderia fazer uma coisa super do seu jeito, né? Porque inclusive ela até comentou com a Diana que nas viagens que ela fez, nas poucas viagens que ela teve a oportunidade de fazer, ela lembra que tinha muitas coisas que ela não curtiu, sabe? Programas que não foram muito interessantes, passeios que não fizeram muito sentido, coisas que se ela tivesse feito a viagem para ela, mesmo se ela tivesse organizado aquilo, ela não teria incluído ali. E com certeza eram coisas, eram itens que ela estava pagando por eles e não estava aproveitando, não estava curtindo muito. Enfim, o papo das duas continuou, foi a hora de pedir aí um cafezinho já, né? E elas continuando a conversar. Daí a Rita perguntou assim para Diana, olha, mas tem uma coisa que eu acho muito complicado, principalmente no caso de viagens internacionais. Eu lembro que quando eu fui para a Argentina, mesmo que seja uma viagem aqui na América do Sul, eu fiquei impressionada com a quantidade de detalhes, sabe, que tinha para resolver. E eu fico pensando, se eu for organizar uma viagem para mim, será que não é perigoso largar alguma coisa para trás? Sei lá, esquecer de alguma coisa? Eu não sei, eu ainda fico um pouco insegura. Eu já entendi que viajar é possível, que pode ser muito mais barato, que a gente pode adequar aí ao nosso perfil de viajante, adequar um perfil de viagem, mas como que eu faço para ter mais segurança, para ter aquela certeza de que eu não vou estar esquecendo nada, sabe? De que vai estar ali tudo certinho, a tempo e a hora, com toda a segurança do mundo. Daí a Diana explicou para ela, Rita, não existe coisa mais simples. Sabe por quê? Para viajar existe técnica. Você não precisa cuidar da viagem como um todo, tudo de uma vez, porque senão você vai enlouquecer com tantos detalhes. Sabe o que é mais importante de você fazer? O importante é que você divida a sua viagem em partes e que você vá trabalhando cada uma dessas partes separadamente. E aí, se você tem aí a exata noção de que partes são essas e se você trabalha e cuida de todas essas partes, na hora de viajar, você não vai ter nenhum tipo de problema. Nada vai ficar para trás. Daí a Rita perguntou, me parece interessante. Isso realmente faz sentido. Como seria isso? Quantas partes tem uma viagem e quais são essas partes que eu não posso esquecer de jeito nenhum? Daí a Diana olhou bem para ela e falou assim, é isso aí. Seguinte, cada viagem, qualquer viagem que você for fazer para qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, seja internacional, essa viagem vai ser dividida em 7 partes. E cada uma dessas partes tem um nome, eu já vou adiantar para você que você já saiba. Seguinte, a primeira parte dessa viagem se chama atividades âncora. A Rita, atividades âncora? Tá, continue. Bom, a segunda, roteiro estrutural. A Rita pensando, o que será que é isso? A Diana, calma que eu vou te explicar. Vamos falar a 7 primeiro. Beleza. A terceira, documentação. A quarta, dinheiro. A quinta, seguro viagem. A sexta,
acomodação e a 7ª, deslocamento. Rita ficou pensando, 7 partes. Quer dizer que se eu pensar em todas essas partes, isoladamente, eu organizo uma viagem para qualquer lugar do mundo, com segurança, sem perrengue, sem deixar nada de lado? A Diana respondeu, exatamente. O segredo está em trabalhar bem cada uma dessas 7 partes. Maravilha! A gente já está aqui nesse restaurante há muito tempo. Vamos tomar um docinho numa outra loja e a gente continua o nosso papo na próxima aula.